E vamos começar via Skype com o Dr. Renato Falci Júnior, que é urologista e já está aqui para conversar comigo. Boa tarde, doutor, um prazer revê-lo e muito bom poder falar contigo de novo. Eu sei que você está na linha de frente, está entendendo muito melhor do que a gente sobre a situação da Covid-19, apesar de que eu já sei, por todos os médicos, que é uma descoberta a cada momento, né? Mas como é que está hoje essa situação antes da gente falar de telemedicina? Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Acho que estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Ótimo. Você falou do pão de torresmo, parece que até o cheiro saiu do meu computador aqui, que eu estou com esse cheiro na cabeça já. Quem Deve diria? ser gostoso. Deve ser. Eu também ando ficando com muita água na boca dessas delícias que antes eu podia experimentar. Mas a gente vai se adaptando, né? É a nossa realidade, então vamos a ela. Olha, a situação da epidemia, né, os hospitais privados estão com a situação sob controle, né? A gente não vê falta de vaga nos hospitais privados, pelo menos os que eu frequento. No hospital público, onde eu fiz minha formação e trabalho até hoje, que é o Hospital das Clínicas, ele é um hospital de referência, então ele recebe casos graves via o sistema de saúde, que tem aquela sigla CROSS, né? Então ele vai estar sempre cheio. Onde abrir vaga de UTI, no SUS sempre houve carência de vaga de UTI, onde abrir vaga vai lotar. Ainda mais o HC, que recebe só casos graves, né? Hoje o que eu tenho mais pensado e mais visto é a dificuldade dos pacientes que têm outras doenças de saúde, né? Existe uma certa desassistência a esses pacientes, né? Porque quem não tem Covid está tendo dificuldade em encontrar um atendimento porque está tudo sendo priorizado para o Covid. Então isso seria um grande desafio próximo da medicina, né? A gente está um pouco, talvez, a gente que eu digo todo mundo, né? Tá todo mundo querendo ter uma opinião sobre cloroquina, todo mundo tendo uma opinião sobre Covid e só olhando o número de Covid, mas no final da história a gente vai ter que colocar numa balança e até para checar se as condutas que foram tomadas foram corretas, vamos ter que colocar um lado que foi pelo Covid e no outro o que morreu sem Covid, mas pela secundário a conduta tomada, né? O que interessa no final é que morra menos gente, né? E que menos pessoas também passem fome, né? Então, o efeito colateral de uma política pública, vamos dizer assim, ela tem que ser avaliada nesse todo, não só quantas mortes por Covid deixou de ter ou teve a mais, né? A minha grande preocupação hoje é a desassistência às pessoas. É verdade, eu fico muito contente quando eu converso com vocês, médicos, que conseguem ver as duas pontas, né? Porque a gente sabe que a gente está aí diante de um problema sério, claro, a pandemia é seríssima, mas que a gente aqui no Brasil tem outros problemas também que precisam serem levados em conta. Mas então vamos falar um pouquinho, porque aí no meio dessa situação, eu penso que a telemedicina, ela vem de encontro, e principalmente agora que as pessoas estão com medo e também orientadas para não saírem de casa, né? Até que ponto essa telemedicina é vantajosa? Então, a telemedicina, assim, no sentido da palavra telemedicina, telemedicina quer dizer fazer todo o atendimento do paciente por via eletrônica e não presencial, né? Então isso seria uma avaliação, eventualmente ver exames e eletronicamente fazer uma prescrição e acompanhar esse paciente. A telemedicina, nesse sentido mais puro da palavra, ela ainda é embrionária, né? Ela não está totalmente padronizada, são pouquíssimas ou talvez até inexistentes as plataformas totalmente seguras para fazer esse atendimento completo ao paciente. O que aconteceu com a questão da epidemia foi a flexibilização e a permissão de praticamente qualquer atendimento eletrônico aos pacientes, desde que se siga preceitos mínimos de medicina, como o sigilo, né, ao paciente das informações, o registro dessa informação e um atendimento minimamente responsável dentro do código de ética, né? Agora, isso seriam as vantagens, né? E eu estou sabendo, inclusive, que os médicos podem fazer prescrição até de remédios controlados através do código de barra do QR Code, né? E o paciente consegue fazer a compra na farmácia. Isso está funcionando direitinho? Precisa de algum tipo de tecnologia para que o médico possa fazer esse tipo de indicação para o paciente? Precisa tecnologia, né? Até para transmissão desses dados como se fosse um certificado digital, né? Na prática, isso tem sido pouco usado, pelo menos por mim, né? Como é que está funcionando o mais frequente do uso da telemedicina? Que é o que a gente chama
de teleorientação ou telemonitoramento ou até teleinterconsulta. Primeiro que a gente entende que nessa situação existe a necessidade de troca de informação entre os próprios médicos. Então a gente tem feito muita reunião e discussão de casos online para evitar as reuniões clínicas presenciais. Isso vai muito bem, né? Isso é feito através de programas de teleconferência. Segundo, assim, pacientes que já estão em tratamento, que já estavam em tratamento com a gente consegue continuar esse tratamento dentro da teleorientação ou do telemonitoramento, né? Isso vai muito bem também. A prescrição, eu particularmente tenho disponibilizado via um portador, até porque o volume não é tão grande assim. Né? Então essa questão ainda que exige uma plataforma é muito difícil, ainda mais para as pessoas que estão mais restritas à locomoção, que são os idosos. Imagina eles terem que instalar uma nova plataforma via celular ou via um computador para validar um QR Code ou validar um certificado digital para poder viabilizar. Então isso ainda, ela foi feita de forma meio emergencial, né? Então o que aconteceu? Legalizou-se o que já se fazia, o que já se pensava em fazer de uma forma informal, né? Que é via uma teleconferência, um WhatsApp, um Skype, viabilizar um segmento de um paciente e orientação de médicos à distância. Perfeito. A gente tem conversado aqui frequentemente sobre o juramento que todos os médicos fizeram. Eles estão trabalhando, independente da pandemia, em suas clínicas, seus consultórios. E isso, por um lado, é importante a gente sempre trazer aqui para os nossos telespectadores, porque tem muita gente ainda que fica com medo de sair de casa e acaba ficando com uma doença mais agravada. Na urologia também isso acontece? Acontece sim. E o próprio Covid, né? Eu vejo pelos os pacientes transplantados que a gente acompanha que pegaram o Covid, porque eles estão expostos ao Covid como qualquer um, eles muitas vezes demoram para sair de casa, para procurar o atendimento, com medo de sair de casa, e aí os sintomas iniciais vão progredindo e a hora que chega no hospital talvez seja mais difícil tratar. Então, a gente tem o isolamento, ele tem seus efeitos colaterais. Claro, se a gente isolar uma pessoa, ela não vai transmitir para ninguém, né? Mas esse isolamento absoluto, primeiro que, pelo menos no Brasil, eu acho que é um pouco utópico. Se a gente olhar, sair um pouco do bairro e for para a periferia, olhar uma Coab, uma favela, é bem difícil imaginar que possa existir o isolamento. Segundo, o isolamento também tem seus efeitos colaterais, né? Um desses, esse que você mencionou, é um deles. A pessoa se isolar, ficar com tanto medo em casa e deixar de se assistir à sua própria doença. E veja, quantas pessoas, por exemplo, um diabético, quantos que vão ter acesso a ter o monitoramento da sua glicemia por um sensor, mandar esse extrato via teleconferência para o médico, ele avaliar e mandar a receita, a prescrição para acertar suas doses de remédio. É muito difícil na prática, isso não é uma coisa ainda muito extensiva para a população em geral no Brasil. Então, é isso que eu digo, essa desassistência tem que ser colocada na conta também como efeito colateral da quarentena. Né? Eu acho que aqui a gente não vai entrar nessa de discutir se é contra ou a favor da quarentena, mas tem que entender que antes a gente tem que olhar a coisa de uma forma ampla. Né? Eu vejo muita gente ainda hoje, embora eu acho que a epidemia do pânico já esteja passando, né? Porque são duas epidemias, né? Tem o pânico e tem o vírus. Né? Elas não necessariamente vão acabar nos mesmos momentos. Quer dizer que a gente pode até ter o final da quarentena antes que efetivamente esteja acabando o pico de novos casos. Né? O que a gente tem que entender é que não adianta a gente se colocar se eu sou contra ou sou a favor. Tudo em medicina existe efeito colateral. É a mesma coisa para a cloroquina. Ela faz milagre? Não faz. É uma possibilidade? Sim, para alguns casos isolados. Então não adianta a gente querer eu sou contra ou sou a favor. Tudo é custo-benefício, né? E a desassistência é um problema grave que a gente está vivendo no momento. Ok. Então, pensando em desassistência, a telemedicina seria bom, porque a gente consegue bloquear aí o medo e faz pelo menos um pré-atendimento através da telemedicina. Agora, tem coisas ruins, né? Eu falei que a gente ia falar de prós e contras. O que seria ruim na telemedicina? Perfeito. Como você bem mencionou, é um ponto extremamente positivo a gente evitar aquela ida desnecessária ao médico, resolver o que der para resolver à distância por via eletrônica. Isso é perfeito. Ponto negativo. O ser humano, a comunicação nossa, ela é basicamente visual. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bastante simples. Se eu der uma notícia, vamos supor que eu tenho que dar uma notícia de um câncer ou de uma doença grave para um paciente.
ele no primeiro momento, ou talvez até 90% do tempo, ele está olhando para a minha expressão facial e não porque eu estou falando no conteúdo da palavra especificamente. Então, já aconteceu comigo de eu dar uma notícia de um paciente de um câncer e amenizar a situação, porque estava a família, os filhos juntos, e o paciente depois perguntar, doutor, eu não acreditei em nada porque a sua expressão facial foi diferente do que o senhor me falou. Então, isso a telemedicina perde um pouco. Mesmo a gente olhando aqui através do Skype, eu mesmo assim tenho uma certa dificuldade em falar via Skype do que se estivesse presencialmente aí. A gente tem um retardo na imagem, perde um pouco da expressão facial, e a comunicação humana é feita principalmente através da expressão do visual. Então, isso é um problema que a telemedicina perde. Segundo que a telemedicina perde, a questão do exame físico. Hoje existem recursos que têm exames de imagem muito bons, que dão uma grande acurácia sobre como estão os órgãos internamente, mas o exame físico ainda é um passo importante na avaliação do paciente. A gente perde isso com a telemedicina. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, a forma que o paciente se levanta, o jeito que ele entra no consultório, quão forte ele aperta a mão do médico, tudo são dados, a velocidade que ele se levanta, que ele caminha, são dados subjetivos que o paciente às vezes acha que a gente está conversando amenidades na consulta e não é. A gente está colhendo informações subjetivas que estão entrando na cabeça e ajudando a formar um diagnóstico ou até propor a agressividade de uma conduta. Então, isso a telemedicina perde. E o que eu acho que a gente vai ter que caminhar para um bom senso, né? Óbvio, numa situação de epidemia como essa, vale tudo. Que a gente puder ajudar com telemedicina, vamos fazer, não tenha dúvida, né? Mas a hora que isso acabar, a telemedicina é uma tecnologia que veio, vai ficar, né? A gente não vai tirá-la do mercado, mas vamos usar com prudência e bom senso, né? Muito bem. Muito bom revê-lo e muito bom ser atualizada, inclusive ouvir o seu ponto de vista em relação à Covid-19, que é tão importante, e a sua opinião sobre telemedicina. Eu tenho certeza que o nosso telespectador também gostou. Tudo que é bom aqui dura pouco, mas enquanto eu vou pegando a fichinha, se tiver alguma consideração final, tem aí um minutinho para que você possa falar, doutor. Obrigado, Cláudia. Eu acho que nas suas perguntas já apontou muito bem o que é o pró, o contra e a situação fora do contexto geral, né? A situação normal que estamos vivendo no momento. Então, acho que é isso aí. Acho que não tem nenhuma consideração a mais a ser feita. Acho que suas perguntas foram perfeitas e a gente abordou de uma forma bem ampla o tema e bastante objetiva. Obrigado aí pela participação. Eu é que agradeço, muito obrigada pelo seu trabalho maravilhoso, que eu sei que é sempre feito com excelência. Se cuida, um abraço para toda a família e até a próxima oportunidade. Obrigado. E olha, Tchau. o Dr. Renato Falci Júnior, ele é urologista, médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com doutorado. O site dele é o renatofalci.com.br. Você pode entrar em contato para telemedicina também, por que não? No 11 3285 3432. Um ótimo profissional. É bom a gente ter sempre eles assim pertinho da gente, né?